Aleluia. Querido, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse, e não precisa ter medo do Apocalipse. Apocalipse não é um livro de derrota, é um livro de vitória. Amém? Quando eu leio Apocalipse, eu não fico assustado. Quando eu leio Apocalipse, meu coração se enche de gratidão, de alegria e de celebração a Deus, porque o Cordeiro venceu. Apocalipse nos mostra uma verdade: o Cordeiro venceu. O mal, ele foi subjugado pelo bem. É isso que Apocalipse nos ensina. Todo mal foi vencido, toda morte foi tragada. Não há necessidade, não há razão e motivo nenhum para você ficar assustado, apavorado, ainda que as circunstâncias hoje sejam contrárias. Apocalipse nos mostra uma verdade tão poderosa: naquele dia, Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima, todo sofrimento perderá o seu poder, toda angústia, tristeza ficará por aqui, e um lugar tão especial, tão precioso e perfeito, preparado por Deus para a sua igreja, nós usufruiremos desse lugar, porque Jesus está nos garantindo no livro da Revelação, que Ele está preparando um lugar para nós. Então Apocalipse não é um livro para ter medo, Apocalipse é um livro para ter esperança. Apocalipse capítulo 7, versículo 9, abra aí por favor a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. O livro de Apocalipse, deixa aberto aí. O livro de Apocalipse, ele é resultado de uma visão que o apóstolo João teve. A igreja primitiva, ela começou a se espalhar com muita velocidade. A igreja deixada por Jesus, plantada por Jesus e implantada pelos apóstolos, ela começou a crescer demais, ela começou a se espalhar demais, de modo que começa a incomodar o poder instituído na época, que era o Império Romano. Nos tempos de Jesus, quando Jesus veio e pisou sobre a terra, Israel era dominado pelo Império Romano, que dominava não apenas Israel, mas naquele momento era o maior império da face da terra. E quando Jesus entrega para os discípulos a responsabilidade, eu digo mais do que responsabilidade, o privilégio, a oportunidade de implantar a igreja que ele já tinha plantado, o Império Romano começa a ficar assim apavorado, porque aquele pequeno grupo de discípulos, aquele pequenino grupo de 12 discípulos formado por Jesus, começa a pregar o evangelho com voracidade, com muita autoridade espiritual, e autoridade espiritual significava verdade na pregação, e sinais e maravilhas, como forma de testificar que aquilo que eles estavam pregando era verdadeiro. Não há pregação do evangelho sem sinais. É bem verdade que nós temos que concordar que diminuiu muito a manifestação dos sinais, dos prodígios e das maravilhas, obra do Espírito Santo por meio da igreja. Mas na igreja primitiva, a operação de sinais e maravilhas era algo comum. Hoje, o que a gente está buscando como extraordinário, nos tempos da igreja primitiva era comum. Hoje, se alguém orar aqui e um paralítico largar a muleta e se levantar, todo mundo vai dizer o quê? Oh, que coisa extraordinária aconteceu. Mas eu acho tão relevante, tão importante você entender que nos tempos da igreja primitiva, estranho era um paralítico não levantar. Hoje, um surdo voltar a ouvir, para nós é extraordinário. Mas nos tempos da igreja primitiva, estranho, extraordinário, era um surdo entrar numa reunião da igreja e sair de lá surdo. Estranho era uma pessoa
possuída por espíritos malignos, participar de uma reunião da igreja e sair de lá possuída por espíritos malignos. Sabe por quê? O que hoje é extraordinário para nós, uma cura, um sinal, uma maravilha, nos tempos da igreja primitiva era a coisa mais normal. Tão normal, que a Bíblia chega a afirmar que o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, passando pelas ruas, se deixasse um lencinho cair e alguém pegasse, e esse alguém que pegou fosse enfermo, ele seria curado. Era tão comum as pessoas serem tocadas pelo sobrenatural, as pessoas serem movidas pelo sobrenatural, que o apóstolo Paulo passava na rua e se um enfermo tivesse caído ali no chão, e a sombra apostólica passasse sobre ele, aquele enfermo se levantava curado. Agora você pensa, o impacto que isso começa a causar. Porque você não tenha dúvida de algo, o caos, o sofrimento, a dor, a pobreza, a miséria, sempre foi usado como moeda de troca. Os poderes instituídos desde sempre, isso não é coisa de política moderna. Usar a pobreza do povo para mantê-los no cabresto. Isso não é coisa de política moderna, usar o sofrimento da população para mantê-los escravizados. Eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu tenho ido no sertão da Bahia com muita frequência e acompanho o movimento missional no sertão nordestino há muito tempo. E o que mais a gente vê nos interiorzões do Brasil são pessoas mantidas no cabresto pelo sofrimento que carregam. E aí muitos perguntam, por que não se resolve a falta d'água no sertão se tem o Rio São Francisco? Porque não há interesse do poder público de resolver os problemas das pessoas. Porque enquanto houver falta e existir alguém para oferecer, nem que seja uma migalha, as pessoas continuam escravizadas. E é por isso que aproveito para dizer, a igreja não foi criada por Deus para manter pessoas no sofrimento, dando-lhes migalhas diárias ou semanais no domingo à noite. A igreja não foi estabelecida por Deus para aliviar o sofrimento das pessoas. Nós estamos aqui para ser a resposta que o mundo precisa. A igreja foi estabelecida na terra não para aliviar o sofrimento, mas para transformar a vida de quem sofre. O programa Incluir, que você conheceu agora há pouco aqui, talvez alguns pela primeira vez ouviram que esta igreja tem um programa para cuidar, para ajudar pessoas com transtornos, não está aqui para amenizar a dor. A nossa missão é transformar a realidade dessas pessoas. E o que começa a acontecer é que o poder instituído da época, o Império Romano, começa a ver que aquela igreja, aquele pequeno grupo de missionários, de apóstolos, eles estão tirando do povo a única coisa que mantinha o povo escravizado a eles, o sofrimento. O oprimido vai no culto, sai de lá livre da opressão. O paralítico não precisa mais agora de auxílio muleta, porque vai no culto e larga a muleta para trás. O cego agora não precisa mais de auxílio cegueira, porque ele vai no culto e larga lá a cegueira dele. O surdo não precisa mais de benefício para a surdez, porque agora ele vai no culto e ele sai de lá escutando perfeitamente. E o Império Romano começa a ver que aquilo que mantinha o povo dominado, escravizado, vivendo a pão e circo, que Roma sabia dar muito bem, agora o povo não está precisando mais de migalhas. Por quê? Porque agora, ao invés de migalhas, o povo descobriu a padaria, que diariamente oferece para eles o pão da vida. E isso perturba, e isso incomoda,
De modo que a igreja primitiva, ela começa a ser ferrenhamente perseguida, perseguida por fazer o bem, perseguida por fazer o que é certo, perseguida por se colocar à disposição para servir os que sofrem. Portanto, meu irmão, se os pais apostólicos sofreram por fazer o bem, quem sou eu e quem é você para reclamar quando alguém critica o fato de você ser crente? Se os pais apostólicos tiveram suas cabeças cortadas, se os pais apostólicos, se os pais da igreja, se aqueles que iniciaram essa aventura incrível chamada igreja, se eles sofreram perseguição por causa do evangelho, meu irmão, eu e você também sofreremos. Mas a Bíblia diz, o próprio Jesus diz: bem-aventurados são aqueles perseguidos por causa do meu nome. Aliás, não existe cristianismo sem perseguição. Por isso que eu não entendo por que a igreja fica tão apavorada quando se ouve falar de perseguição. Temos que tirar fulano do poder porque ele vai perseguir a igreja. Meu irmão, com fulano ou sem fulano, a igreja sempre será perseguida. Temos que trabalhar porque não podemos deixar o time canhoto entrar no poder. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Canhoto ou destro no poder, a igreja verdadeira de Jesus sempre será alvo de ataques do diabo. O diabo todo dia se revira no inferno de preocupação pelas vidas que estão sendo alcançadas, pelas vidas que estão sendo transformadas. Eu desconheço igreja nessa comunidade que seja mais perseguida do que a central. Desconheço. Agora, você acha que isso me preocupa? Você acha que isso me desespera? Não. Toda vez que eu ouço dizer que eu estou sendo perseguido, ou que a igreja que eu pastorei está sendo perseguida, eu levanto a mão para o céu e digo: obrigado, Jesus, estamos no caminho certo, louvado seja o nome do Senhor. Se alguém está incomodado, é porque o evangelho está incomodando. É o que acontece lá no tempo da igreja primitiva. O evangelho pregado com verdade, com autoridade, acompanhado de sinais, de prodígios e maravilhas, começa a incomodar quem está no poder e usa do sofrimento das pessoas para mantê-las sob prisões. Eu morro de rir dos cristãos Nutelas brasileiros, que pegam uma lei que diz, que não pode agora fazer isso, não pode fazer aquilo, e vai para a internet com apoio de gente famosa e até mesmo de parlamentar e chamar isso de perseguição. Meu irmão, perseguição é o que a igreja primitiva sofreu ferrenhamente. Aquilo era perseguição. Aquilo era perseguição. E o apóstolo João está no meio desse movimento de crescimento da igreja, de sinais, de prodígios, de maravilhas, de cidades inteiras alcançadas pelo evangelho. Você não está entendendo. Se Deus te permitisse viajar no tempo e entrar na cidade de Éfeso, antes que o evangelho chegasse em Éfeso, você leria a carta de Efésios com outra ótica. Se você tivesse a possibilidade de passear por Corinto, antes do evangelho chegar lá, e ver o nível de prostituição, de imoralidade, de sujeira, de coisas terríveis que aquela sociedade estava envolvida, e depois que você vê o evangelho chegando, uma igreja pujante, forte, vibrante, cheia de poder, a ponto do apóstolo Paulo olhar para a igreja de Corinto e dizer: nenhum dom falta para vocês. Mas se você tivesse o privilégio de viajar no tempo e chegar em Corinto, antes do evangelho ter chegado lá, você leria as 2 cartas que Paulo escreveu aos Coríntios com outra ótica. O fato é que coisas extraordinárias, sobrenaturais, milagres e mais milagres, transformação de vidas, pessoas extremamente improváveis começam a entregar a vida para Jesus, mas não é 1, 2, 5, 10, não, é aos montes, é milhares de vezes, é colheita superabundante, é avivamento por todo lado. E o apóstolo João está no meio daquilo, sendo um dos proclamadores da mensagem de transformação.
a ponto dele ser pego pelo Império Romano, ser preso. Tentaram matar, mas não conseguiram. O imperador Nero então manda exilar João numa ilha. E lá ele fica, isolado, sozinho. A ideia é, deixa ele lá com fome, com frio, sozinho, porque ninguém sobrevive sozinho. Deixa ele lá jogado nessa ilha, até ele morrer. Mas o Império Romano não sabia de algo que nós já sabemos. As maiores revelações dos céus costumam chegar para nós em tempos de dor e adversidade. Olhe para Isaías capítulo 6. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Isaías está de luto por causa da morte do seu primo Uzias, e no meio do luto, no meio da dor, ele tem uma das visões mais extraordinárias que a Bíblia nos apresenta. Ele vê a glória de Deus, ele vê o trono do Senhor, ele vê anjos voando com 6 asas para todo lado, ele ouve os corais celestiais declarando santo, santo, santo para todo lado. Ele vê anjo descendo com brasa viva do altar, ele é tocado nos seus lábios, ele é enviado para as nações no tempo de luto, de dor, de morte e desespero. Não está diferente assim com João. Ele está exilado numa ilha, ele está sozinho, num lugar frio, escuro, abandonado, jogado ali para morrer. Meu irmão, talvez eu esteja falando para alguém nesse auditório, ou talvez esteja falando para alguém nessa transmissão ao vivo, que foi jogado num canto para morrer. Deixa eu te dizer, o apóstolo João foi jogado naquela ilha para morrer, e é naquela ilha em que a morte foi decretada para ele, que ele tem a maior visão que a igreja poderia receber em todos os tempos. Mateus capítulo 4 diz que logo depois de ter sido batizado, Jesus é conduzido para o deserto pelo Espírito Santo. Não duvide da possibilidade deste lugar que você está chamando lugar de dor, de solidão, de escuridão, de perda. Não duvide da possibilidade de ter sido o próprio Espírito Santo que te conduziu para lá. Para morrer? Não, mas para que você tenha a maior visão espiritual que você possa ter na sua vida. João é jogado na ilha de Patmos para morrer. E ao invés de morrer, sabe o que João descobre na ilha de Patmos? Crente não morre. Crente não morre. Crente tem vida eterna. Depois de ter sido jogado naquela ilha de Patmos, e provavelmente ter tido todos os seus bens arrancados pelo Império Romano, fazia-se isso com muita tranquilidade. João descobre naquela ilha de Patmos que crente não fica pobre, porque tem um tesouro eterno guardado para ele nas mansões celestiais. Depois de ter sido jogado naquela ilha, sozinho, João não tinha companhia, João não tinha um companheiro de cela sequer. E depois de ter sido jogado, ou ao ter sido jogado naquela ilha, para ficar sozinho e morrer na solidão, João descobre que, na verdade, crente não morre na solidão. Porque uma das primeiras coisas que João vê na ilha de Patmos está registrado em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Sabe o que João vê depois disso? Uma grande multidão. Como pode alguém que está exilado numa ilha, sozinho, sem a companhia de nenhum irmão, de nenhum amigo, de nenhum vizinho, como pode alguém ver uma grande multidão? É o que o texto diz. Depois disso eu olhei, diante de mim, não era apenas uma possibilidade, não era uma vertigem, não era uma viagem, não, eu olhei e diante de mim estava uma grande multidão
que ninguém podia contar. Eu interpreto esse ninguém podia contar da seguinte forma: tentei, mas não consegui. João deve ter tentado contar e não conseguiu. E ele disse: se eu que estou aqui não consigo contar, ninguém vai conseguir contar. Ninguém podia contar. E eram pessoas de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, e eles estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Eles vestiam vestes brancas e tinham em suas mãos palmas, e eles clamavam em alta voz, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Mas ao verem aquela multidão, entre parênteses, ao verem aquela multidão, ao contemplarem aquela grande multidão, e ao observar o que aquela grande multidão estava fazendo, e o que aquela multidão estava fazendo, de pé, adorando ao Cordeiro de Deus, os anjos que estavam de pé, ao verem aquela multidão, sabe o que eles fizeram? Eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono, e adoraram a Deus. Sabe aquela música que a gente canta de vez em quando? Aqui não canta há tanto tempo. Já cantamos mais. Mas você deve cantar em casa. A gente canta uma canção que diz assim: o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? E você nunca parou para saber, para perguntar, ou para investigar, o que é que os anjos veem? Você canta. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? E você canta só porque é poético. Mas você nunca procurou saber o que é que os anjos viram que fizeram com que eles se prostrassem. A resposta está aqui. Você sabe o que é que os anjos viram? Você sabe o que é que os anjos viram? E isso fez com que eles se prostrassem diante do Senhor? Uma multidão de gente de pé adorando o Cordeiro de Deus. Meu irmão, desde pequeno, eu sempre ouvi dizer que são os anjos que nos inspiram a adorar. Apocalipse 7:11 diz que não, é a igreja de pé que inspira os anjos a se prostrarem diante do Cordeiro e adorarem aquele que vive e reina para sempre. A minha oração é que você seja encontrado no meio dessa multidão que está inspirando não apenas pessoas, mas que nessa noite está inspirando até mesmo os anjos a se prostrarem diante do Senhor. Meu irmão, o seu padrão de vida pode inspirar até o céu a se mover de forma diferente. Você não entendeu? Os anjos estavam ali de pé, meio que batendo cartão, de pé, igual vocês ficam aí com crachá, de pé. Estou aqui para apoiar, e o outro estava ali. Eu estou aqui para se alguém cair, e o outro estava ali. Aí eu estou aqui para servir a aguinha, e o outro anjo estava ali. Eu estou aqui só para bater asa. Os anjos estavam ali, meio que cumprindo uma liturgia, meio que cumprindo um papel, meio que batendo ponto, normal, como eles faziam todos os dias. Mas quando eles viram aquela multidão de gente, que veio de todos os lugares, de todas as tribos, de todas as nações, quando eles viram autistas, quando eles viram meninos e meninas com síndrome de Down, quando eles veem negros, quando eles veem brancos, quando eles veem africanos, brasileiros, quando eles veem pessoas sem braços, sem perna, quando eles veem gente que é muda, gente que é surda, quando eles veem pessoas de todo tipo, de pé diante do Cordeiro adorando, aquela atitude das pessoas que ali estavam os influenciam a se prostrarem diante do Senhor. Agora você sabe o que é que os anjos veem. Eles veem você de pé diante do Cordeiro, adorando o Senhor,
Agora você sabe o que é que os anjos veem e que os fazem se prostrar. Eles veem uma multidão dolorida, machucada, atingida por tudo e qualquer circunstância, mas nunca vencida. Uma multidão atacada, machucada, ferida, mas que nunca se entrega, que nunca se dobra, de modo que eles estão de pé diante do Cordeiro. Essa multidão que João viu, era o resultado, era o fruto do trabalho incansável da igreja, de não se conformar e não se acomodar com o prédio, com as quatro paredes. Quando Deus permite João, um hebreu, presta atenção, quando Deus permite João, um hebreu, ver gente de todas as nações diante do Senhor, sabe o que o céu está dizendo para a terra? Não tem exclusividade aqui. Quando Deus permite João ver gente de toda tribo, de toda raça e de toda nação diante do Senhor, salvos, porque as vestes brancas deles representavam que eles não estavam ali como meros visitantes, mas que aquela multidão representava os que tinham lavado suas vestes no sangue do Cordeiro, e por isso estavam alvas. Quando Deus permite que João, um hebreu, vê gente de toda tribo, toda raça, toda língua e toda nação diante do Senhor, no céu, e salvo, sabe o que o céu está dizendo para a terra? Aqui não tem exclusividade. Deus estava dizendo para João o que eu costumo dizer, e eu sei que assusta muita gente, mas o que Deus estava dizendo para João é o que eu já disse várias vezes nesse altar aqui: você vai ter surpresa no céu. Você vai procurar gente que você tinha certeza que vai para lá, e você vai encontrar pessoas que você tinha certeza que nunca estaria lá, se é que você estará lá para comprovar isso. Você vai ter surpresa no céu, nós teremos surpresas no céu. Você acha que João não ficou surpreso com aquela visão? Uai, mas a salvação não vem dos judeus? Uai, mas nós não somos o povo escolhido? E o céu está dizendo para João: você entendeu errado. E deixa eu dizer, boa parte da igreja entendeu errado. Nós selecionamos, nós escolhemos quem a gente quer que esteja no céu com a gente. E nós temos uma facilidade de apontar alguns e dizer: aquele ali, não. Meu irmão, e eu preciso te dizer algo nessa noite. Eu preciso dizer que muitas vezes nós agimos assim até de forma inconsciente e automatizada. Nós evitamos nos aproximar de certas pessoas, nós evitamos compartilhar o Evangelho com certos grupos de pessoas, porque nós sabemos, no fundo, nós sabemos o poder do Evangelho. Bom, talvez alguns não estejam entendendo, então eu vou contar uma experiência para te ajudar a entender e sair desse estágio de negação. Um dia eu fui visitar uma pessoa próxima a mim que estava preso na delegacia da Praia do Canto. E chegando lá, eu me deparei na recepção com outro amigo cristão que eu já conhecia até há algum tempo. E por coincidência ou não, nós fomos chamados juntos para entrar. Ele iria visitar uma pessoa e eu iria visitar outra pessoa, que por coincidência ou não, estava na mesma celinha. Cela não, porque aquilo era um quarto de luxo do hotel da melhor qualidade que você possa pensar.
Nós entramos naquele quarto 5 estrelas da suíte presidencial, tinha televisão, até churrasco estava rolando lá. Quando nós entramos, nos deparamos com um figuraça, um figurão da política estadual. Estava lá cumprindo pena. E a gente ali conversando, pá. E eu toda hora olhando para aquela pessoa. E aí, de repente, o meu amigo se aproximou. E ele falou bem assim: pastor, você viu quem está aí? Eu: disfarça, cara. Ele: você viu quem está aí? Aí eu vi. Aí eu disse: vai lá pregar o evangelho para ele. Mas você acredita que na lata, e aqui deixa eu te dizer, irmão, a boca fala do que o coração está cheio. Não vem com essa de, foi brincadeirinha, Às vezes a gente fere alguém e depois diz, não leva mal não, foi brincadeirinha. Não foi. Esse foi brincadeirinha é um jeito desengonçado de você reconhecer que fez besteira. Mas não foi brincadeirinha. A boca fala do que o coração está cheio. Na lata, ele falou bem assim, vou nada, vai que ele aceita Jesus. Assim, pá. Eu tenho um problema sério. Minha psiconeuropedagoga me ajuda, eu devo ter TDAH. Eu estou conversando com você aqui, irmão, tem 4 caixinhas abertas aqui, tudo ao mesmo tempo. Quando ele falou aquilo, eu liguei o raio-x aqui, já fiz toda a leitura. Aquele irmão era alguém que acreditava tanto no poder do evangelho, que tinha certeza que se ele fosse pregar o evangelho para aquela figuraça, e ele entregasse a vida para Jesus, ele, que foi crente a vida inteira, nunca tirou o pé da igreja, nunca fez uma besteira, entre aspas, teria que dividir o céu com alguém que passou a vida inteira fazendo besteira e que por causa de uma pregação dele entrou lá. Em outras palavras, ele está dizendo, essa culpa eu não quero carregar. Essa culpa eu não quero carregar. Aqui, você está rindo, né? Pois a gente faz isso o tempo todo. Eu já ouvi gente dizendo, mas pastor, não é justo. O que é justo para você? Ou você acha que você merecia o céu mais do que o Fernandinho Beiramar? Eu e você merecíamos o inferno tanto quanto ele e tantos quanto outros que fazem coisas que você diagnostica e aponta como sendo coisas erradas. A única diferença entre essas figuras que a gente olha e diz, mas ele não pode ir para o céu, porque ele fez isso, ele fez aquilo, eu assisti uma reportagem sobre ele, eu li um negócio no jornal sobre ele. A única diferença entre eles e você é que o pecado dele foi exposto e o seu continua oculto. A única diferença entre você e alguém que está preso no complexo de Bangu é que o dele saiu na televisão. O seu continua guardadinho. E ninguém sabe. Mas diante do eterno, pecado oculto ou revelado tem o mesmo destino, o lago de fogo. É por isso que a Bíblia insiste tanto, para que não permaneça nenhum pecado em nós. Porque o inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito para destruir o pecado.
E se naquele dia você estiver carregando o pecado, vai você com pecado e tudo. Mas se você entendeu o sacrifício de Jesus na cruz, se você entendeu o sangue derramado no madeiro, se você entendeu a entrega sacrificial, propiciatória de Jesus, expiatória de Jesus por mim e por você, não há razão para eu e você carregarmos nenhum dia sequer qualquer pecado, porque a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar toda e qualquer iniquidade. A sorte daquele irmão é que tinha alguém esperando ele para dar carona na porta da delegacia. Porque se ele fosse na mesma direção que eu, mas ele ouvia poucas e boas por algumas horas seguidas. Meu irmão, deixa eu te dizer algo. Eu quero aproveitar o dia de conscientização sobre o autismo para dizer a você: no céu há espaço para todos. Assim como em algumas igrejas não há espaço para um autista. Não há espaço para um autista nas igrejas. Nós visitamos uma mãe do programa Incluir, convertida há muitos anos, mas que já fazia 6 anos que não congregava. O maior sofrimento dela era dizer para nós, com lágrimas nos olhos, que ela morria de saudade de participar da ceia do Senhor. Mas você sabe por que ela não participava mais? Você sabe por que ela não congregava mais? Porque o filho dela era taxado de bagunceiro, barulhento. Não uma, não 2 vezes, aquela mãe ouviu, por debaixo dos panos: isso é mal educado, isso é falta de limite. Cadê a mãe dessa criança? Irmão, estou falando de propósito para você ir lembrando aí das vezes que você fez a mesma coisa. Excluiu quem João diz que viu diante do Cordeiro de Deus. E aquela mãe, ela disse para mim em prantos, dizendo: pastor, a última vez que eu botei os pés dentro de uma igreja faz 6 anos. Até que um obreiro engravatado chegou perto de mim, com o meu filho, com a mão apertando o braço dele, me entregando e dizendo: ensina essa criança como se comporta na igreja. E sabe o que ela fez? Ela disse: pastor, eu preferi ir para casa, cuidar do meu filho, proteger o meu filho. 6 anos. Porque a gente acha que o céu é só para alguns. Porque a gente acha que certos comportamentos não cabem dentro da igreja. Porque a gente nivela todo mundo pela nossa régua. Porque a gente tem a mania terrível de dizer: se fosse eu, se fosse você, não seria a pessoa, irmão. Essa frase, se fosse eu, é a frase mais invasiva que possa existir. Se fosse eu, você está roubando a identidade da pessoa. Quando alguém te pede um apoio, quando alguém te pede um conselho, quando alguém te procura pedindo ajuda, ela não quer saber o que você faria no lugar dela, ela quer saber o que ela faz. Mas a gente muitas vezes, no desespero de querer ajudar, a gente já começa assim: bom, eu no seu lugar, você já roubou a identidade da pessoa. Não existe eu no seu lugar. É cada um no seu lugar. Mas a gente tem uma mania de pegar a nossa régua e sair nivelando pela nossa régua. E a gente começa a dizer: se não for igual o meu jeito, no céu comigo, não vai. Se não for da minha maneira, se não for do meu estilo, se não for da minha doutrina, se não compactuar com as minhas crenças, se o comportamento não for como o meu, no meu céu não vai entrar. E a gente começa a ignorar o fato de que o Filho do Homem veio
para que todos fossem salvos. A minha pergunta nessa noite para você, fechando essa reflexão: você tem contribuído para que essa multidão se chegue diante do Cordeiro? Você tem contribuído? Você tem sido um fator que auxilia, que ajuda? Ou, meu irmão, ou se depender de você, essa grande multidão nunca existiria? Ou você ainda está naquela de achar que o céu é para poucos? Deixa eu falar, irmão, a porta é estreita, não é porque vai entrar poucos não, é porque a salvação é individual, só passa um de cada vez. Você entendeu errado a porta estreita. A porta é estreita, só vai entrar poucos, hein? Não, ela é estreita porque a entrada no céu depende exclusivamente de você. Mas quando você estiver entrando no céu, se você cometer a loucura de olhar para trás, sabe o que você vai ver? Uma fila incontável de gente que está na mesma circunstância que você, na mesma situação que você, só esperando você entrar para ele entrar atrás. Essa teoria de que o céu é para pouca gente é teoria de quem nunca leu a Bíblia, ou pelo menos não acredita nela, porque João está dizendo para mim e para você, e esse texto não foi colocado aqui agora, esse texto foi colocado desde que a igreja primitiva decidiu que Apocalipse faria parte da Bíblia Sagrada. Esse texto está aqui desde sempre, mas muitos insistem em ignorá-lo, ou fingir que ele não está aí. Enquanto nós estamos sectarizando a coisa, enquanto nós estamos insistindo com teorias de que o céu é para poucos, João, o apóstolo da igreja primitiva, está nos dizendo que ele abriu os olhos e quando ele olhou para o céu, ele viu não só um grupinho de escolhidos, selecionados, bem comportadinhos, que deram conta, não, a Bíblia diz que João olhou e ele viu uma grande multidão incontável de gente de todo tipo, de toda cor, com todo tipo de penteado, com todo tamanho de unha, com todo tipo de cara, com todo tipo de roupa. Sabe de onde saiu a teoria de que o céu é para poucos? Saiu do coração de gente que não quer investir em outra gente. Essa ideia de que o céu é para poucos saiu do coração amargo de alguém que não quer se relacionar. Essa ideia de que o céu é para poucos sai de um coração religioso, legalista, que estabelece a sua régua como sendo a régua perfeita. Mas a verdade é que quando Deus olha lá de cima, a régua de ninguém é perfeita. Todos nós estamos sujeitos à condenação da cruz. Se existe uma régua para nos medir, essa régua é a cruz do Calvário. E ela diz para nós: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas quando João, levado pelo Espírito Santo para o final da corrida, ele observa e ele vê que existe lá uma multidão de todo tipo, de todo jeito, de toda tribo, de toda raça, gente falando toda língua, gente se comportando das mais diversas maneiras. O que o céu está dizendo para João é: vai e ganhe mais um. Volta e traga mais um para essa multidão, ela é incontável, não tem limite, não tem barreira. O céu não tem limite de fato, irmãos. O céu não tem limite de fato. Uma grande multidão significa que não há exclusividade. Uma grande multidão significa que agora mesmo Deus está convocando a sua igreja para aumentar esse povo,
Uma grande multidão significa que recai sobre nós, a igreja de Cristo, que somos aqueles que estão dando continuidade à obra apostólica. Recai sobre nós fazer com que essa visão de João se cumpra de fato. Minha pergunta a você nessa noite é: quantos dessa multidão estarão lá por sua causa? Quantos dessa multidão estarão lá por sua causa? Eu estou tentando fazer a minha parte, porque quando eu chegar no céu e encontrar essa multidão, eu quero encontrar alguns deles falando: oxe, vixe. Quando eu chegar lá, eu quero ver alguns que, quando sorrirem para mim, tem resto de cuscuz aqui no dente. Estou tentando fazer a minha parte. Porque quando eu olho para João, eu me enxergo nele. João, o discípulo amado. Problema é que quando a gente ouve dizer que João é o discípulo amado, dá a impressão que Jesus tinha um preferido. Ele era o discípulo amado no meio dos 12. Problema seríssimo. E eu não sei se foi má fé ou falha mesmo. Mas na verdade, João não era o preferido de Jesus. Ele não era o amado. Ele era o discípulo do amor. Quando eu olho para João, eu tento me encontrar nele. Alguém sem muitas credenciais, alguém sem títulos, alguém sem muita formação acadêmica, mas primeiro, apaixonado por Jesus. De todos, foi quem ficou até o fim. É a ele que Jesus, na cruz, olha e diz: filho, aí está a sua mãe. E olha para sua mãe e diz: mãe, mulher, aí está o teu filho. Olha aqui, que lição que Jesus nos dá. Nessa hora, talvez eu e você estaríamos procurando os que foram embora. Jesus não usa seus últimos minutos para procurar quem foi embora. Jesus usa seus últimos minutos para honrar o que ficou. Quanto valor a gente dá ao que se foi, desprezando o que ali permaneceu. Que honra para João ouvir de Jesus: filho, está aí sua mãe. Adota ela como sua mãe. Quantas vezes você tem chegado em alguns lugares e tem olhado para algumas pessoas e você ouve uma voz doce, o Espírito dizendo para você: é seu filho na fé. E você ignora, sabe por quê? Porque não tem seu jeito, porque não tem sua cor, porque não tem suas crenças. E Jesus está dizendo para você o mesmo que ele disse para João: cuida dela, cuida dela. Alguns anos atrás, uns bons anos atrás,
estava em casa e recebi uma ligação de um número desconhecido, e quando eu atendi, era um tenente da polícia militar. Ele disse: é o pastor Marcelino que está falando? Eu disse: sim. Que é o tenente fulano de tal, perdão, sargento. Que é o sargento fulano de tal. Eu estou te ligando porque nós estamos numa operação policial aqui em Carapina. Nós estamos com um rapaz aqui que está dizendo que é sua ovelha. Quem é? Fulano. Irmãos, naquela hora eu tinha a opção de dizer: manda esse vagabundo pagar o que ele deve. E antes de prender ele, fale para ele lavar a boca dele antes de usar meu nome. Mas eu disse para aquele sargento, eu disse: por favor, você pode esperar eu chegar aí? De fato ele é minha ovelha. Eu preciso dar um abraço nele. E eu vim. E não estava só ele, irmão. Tinha um monte de ovelha com a mão estirada no muro assim. Ovelhinhas prontas para o abate. Prontas. Era só passar o cerol. Vrau. Eu disse: meu Deus. Ele foi o único que teve coragem de dizer para o sargento que era minha ovelha. Estavam todos ali. Eu fui conversando um por um. Alguns de fato deviam algo diante da lei. Eu disse: você vai ser preso, vai cumprir sua pena, e Jesus vai te honrar. Você vai ser preso, vai cumprir sua pena, Jesus vai te honrar. Alguns estavam ali porque estavam junto com os que deviam estar ali. Eu disse: volta para casa, toma vergonha na tua cara, cuida da tua família, e domingo eu quero te ver lá na igreja. Alguém passou e viu eu nessa cena inusitada. Uns 2 dias depois, me chamou: pastor, por que o senhor estava lá interferindo na operação policial? Eu disse: não, você não entendeu, eu não estava interferindo na operação policial. Eu estava numa sessão de aconselhamento com as minhas ovelhas. E ele disse o que eu já sabia que ele iria dizer: pastor, você não tem jeito não. Eu não sei como é que você continua acreditando nessas pessoas. Eu disse: ei, volta aqui, porque ele já disse isso saindo. Ele: ei, volta aqui. Sabe por que eu continuo acreditando nessas pessoas? Porque Jesus continua acreditando em mim, simples assim. A minha única diferença, eu disse, a minha única diferença para esses rapazes é que eu descobri algo que eles, antes deles, mas eu preciso ajudá-los a descobrir o que eu descobri. A minha diferença para esses rapazes é que eu tive uma família que eles não tiveram. A minha diferença para eles é que eu, talvez, no lugar deles, com as oportunidades que eles têm e com o histórico de vida que eles carregam, eu me conheço, eu faria coisas piores do que eles. É a única diferença. Eu só estou do outro lado da calçada, só isso. E sabe o que eu decidi? Sair do outro lado da calçada e me juntar a eles. Pastor, o senhor tem que tomar cuidado. O senhor tem que tomar cuidado, porque o nome da igreja do senhor uma hora vai para o ralo. Eu disse: qual? Não tem ralo mais fundo do que a gente já está. Não tem buraco mais fundo daquele que a gente já entrou. Não tem como descer mais, irmão. Eu disse para ele: não tem como descer mais. Eu disse para ele: você sabe que você está preocupado? Está preocupado porque a sua igreja não desce. Preocupado em manter a boa ordem, zelar pelo nome da igreja. Eu não preciso ser advogado da igreja, ela já tem um.
preciso ficar melindrosamente tentando preservar o nome da igreja. Já tem um que luta por ela. Mas sabe por quê ele me aborda desse jeito? É porque a régua dele é muito alta. Na régua dele não cabe aqueles meninos, na régua dele não cabe a família daqueles meninos, na régua dele não cabe os amigos daqueles meninos, e na régua dele não cabe nem o pastor daqueles meninos. Porque alguém disse para ele que o céu é para poucos, mas João disse para mim que o céu é para uma multidão de vestes brancas, de pé, vencedores, como que dizendo: nós vencemos, suportamos as aflições, suportamos as opressões, suportamos as privações, suportamos as perseguições, suportamos toda ausência, toda falta, todo medo, toda solidão, suportamos o fato de que tem uma família que me empurrou para esse inferno, mas eu suportei isso, mas eu não suportei sozinho, eu estou aqui porque alguém me trouxe para cá. Irmão, cada um daquela multidão estava ali por causa de alguém que os conduziu àquele lugar. Eles não foram para lá sozinhos, alguém os levou para lá, alguém os apresentou Jesus, alguém os apresentou uma palavra de esperança, alguém disse para eles: ei, vocês são parte da igreja, só não sabem ainda. E a minha pergunta para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, é: quantos dessa grande multidão estarão lá por sua causa? Eu estou tentando fazer a minha parte, mas existe ainda hoje uma grande multidão de aflitos, de excluídos, uma multidão de excluídos. Eu estou falando hoje no dia da conscientização do autismo, mas não é só sobre eles não, existe uma multidão de excluídos que a igreja ignora, que a igreja fecha os olhos, que a igreja finge que não existe, ou finge que Jesus não morreu por eles, mas Jesus morreu por eles também. Aquela multidão estava de branco, significando que, de alguma forma, as vestes deles foram lavadas. Eles estavam de pé, significando que de alguma forma eles venceram as agruras da vida. E eles estavam com palmas nas mãos, adorando o Cordeiro que os salvou. Essa visão fez com que anjos que estavam de pé se prostrassem diante do Cordeiro e reconhecessem a grandeza daquele que ali estava. Você pode se colocar em pé nessa noite? Existe uma multidão invisível. A gente costuma usar essa expressão no meio do autismo. Eles são invisíveis, não recebem o cuidado que deveriam receber, não recebem a atenção que deveriam receber, assim como tantos outros nichos da sociedade são invisíveis. As crianças que têm TOD, as crianças que têm TDAH, as crianças com síndrome de Down, são grupos invisíveis. Eles estão ali, mas eles estão passando por aí, mas ninguém se importa, eles não falam a nossa língua. A Eloá, essa menina que veio aqui hoje, a menininha, além de ser uma das nossas melhores bailarinas, você sabe que ela está aprendendo a falar inglês para se comunicar com a gente? Mas são invisíveis, passam por aí, e a gente não olha. Mas eu te pergunto nessa noite, quantos invisíveis já deveriam ter sido enxergados pela igreja? Porque Jesus os enxergou e mostrou para João. Eles estão lá, de pé, diante do Cordeiro. Eles venceram o pecado, eles venceram as agruras da vida, eles venceram as aflições, eles venceram as perseguições, eles venceram seus medos, eles venceram suas tendências, eles venceram as tentações que os atormentam diariamente, e eles estão no céu de pé diante do Cordeiro.
pergunta é, irmão, se o céu é tão maravilhoso, como você diz e como você acredita, quantos nós levaremos para lá? Quantos nós arrastaremos com o nosso testemunho, com o nosso padrão de vida, com a nossa forma de ser? Quantos nós alcançaremos com a nossa postura, com a nossa palavra de esperança na hora exata? Quantos nós arrastaremos para o céu para fazer parte dessa grande e incontável multidão? Ainda anteontem alguém perguntou: pastor, a central está com quantas pessoas? Eu sei lá. Eu disse: eu sei lá com quantas pessoas a central está. Eu não estou aqui para isso. Se o céu tem uma multidão incontável, eu quero que a central tenha também uma multidão incontável. Se eu disser 572, que é o último relatório que a gente recebeu, eu quero que no dia seguinte não seja mais 572 pessoas. Eu quero que esse lugar esteja cada vez mais cheio. Eu quero que Jaguaré esteja cada vez mais cheio. Eu quero que o sertão da Bahia seja varrido por um avivamento e não dê mais para contar as pessoas. Eu quero que a nossa base missionária lá em Felixlândia seja varrida por um avivamento e que o Helder e a Tati não consigam mais dizer para mim: pastor, nós estamos com tantos. Não, eu quero mesmo que essa multidão que hoje a gente fica apontando o dedo e contando, eu quero que ela se torne incontável, porque a multidão do céu é incontável. A porta não é estreita porque passaram poucos, ela é estreita porque passará um de cada vez. Mas a multidão está lá para sinalizar para nós que nos últimos dias, de fato, haveria um grande avivamento, uma grande e abundante colheita, em que muitos filhos, especialmente aqueles que nunca se sentiram filhos, seriam abraçados, acolhidos e apresentados a Jesus. E João viu o que eu estou me esforçando para ver todos os dias: uma grande multidão de salvos de pé diante do Cordeiro, o adorando por toda a eternidade. Vamos adorá-lo. Seja você também parte dessa multidão nessa noite.